Olá, meu nome é Ana Luísa, eu sou estudante de medicina do segundo período. Eu morava no Mato Grosso antes de vir para cá fazer a faculdade. Não sei para onde eu vou, eu já morei em muitos lugares, então eu pretendo me formar na área de pediatria. E os meus conhecimentos prévios em relação ao eixo temático desse semestre, eles vêm principalmente de uma experiência que eu tive de fazer quase um ano de fisioterapia na UFG. Lá a gente tinha uma matéria chamada Sociologia da Saúde, e a gente teve contato com determinantes de saúde na parte teórica dessa matéria. Atualmente a gente está atuando, meu M está atuando na UBS Jardim Esperança. Eu estava lá no semestre passado também, e por mim eu terminava o curso lá, porque é um lugar que eu gosto muito, os profissionais de lá eles são muito receptivos e eles são muito próximos da comunidade. Então a gente consegue, os ACS com que a gente teve contato no semestre passado, a gente consegue ver que eles são muito próximos da comunidade e eu acho isso muito valioso para o nosso aprendizado. Até então a gente teve contato com ACS e o meu grupo teve contato com a enfermeira que cuida da triagem. Então está sendo muito enriquecedor. Sobre minhas expectativas do módulo, eu acho que esse módulo vai ser muito proveitoso. São assuntos que eu gosto, são assuntos mais práticos um pouco. E eu espero, a partir dos aprendizados desse módulo, conseguir entender e atuar na saúde, levando em conta que essa complexidade da saúde vai além da complexidade do corpo. E essa é a complexidade das realidades das pessoas. Então, eu espero entender melhor isso e saber como produzir as ações de saúde com a minha equipe, levando isso em conta. Em relação às vivências que a gente teve esse semestre, relacionadas aos conteúdos que foram ministrados, eu achei extremamente rico e bem. Assim, esse semestre a gente conseguiu ver muitas coisas do que a gente viu na teoria nas situações reais. Principalmente em entrevista, não sei. Porque lá a gente, por exemplo, na parte teórica desse semestre, a gente viu sobre conceitos epidemiológicos, a gente viu sobre determinantes sociais de saúde, a gente viu sobre as políticas e sobre as instituições que a gente tem que estão ali associadas à saúde e à educação e à comunidade, né? Como conselho tutelar. Foi muito interessante porque quando a gente estava nessa entrevista, não sei, com a diretora, ela nos trouxe um panorama geral da comunidade que está envolvida com o SEI e a gente conseguiu ver um pouquinho disso tudo. Então, em relação à epidemiologia, a gente teve a oportunidade de conversar, por exemplo, sobre o que faz, quais são as atitudes que são tomadas pela instituição do SEI quando tem, por exemplo, uma criança doente. E aí o processo de como o SEI está relacionado com a UBS. É muito interessante ver como essa rede está conectada e como realmente tudo funciona. E vendo de uma perspectiva diferente, porque nós, como estudantes da área da saúde, geralmente o ponto de vista que a gente tem é do trabalhador da área da saúde, mas dessa vez a gente conseguiu ter o ponto de vista de uma pessoa que está na área da educação infantil. E ainda assim é tudo conectado. Então, eu achei isso muito interessante. Para mim, foi um dos aspectos mais enriquecedores da experiência desse semestre. Então, eu gostei muito dos conteúdos desse semestre, porque são conteúdos que a gente consegue ver mais na prática e a gente consegue ver a importância do funcionamento deles também. A gente também teve a oportunidade de ver algumas experiências na unidade de saúde também. Nós tivemos o meu grupo, nós tivemos a oportunidade de preencher um relatório sobre a UBS com uma das médicas de medicina da família. E a partir disso a gente conseguiu ver um olhar dessa especialidade, né, que é a medicina da família e comunidade, e como é importante e como é uma profissional humanizada, sabe? Então isso foi muito enriquecedor, assim, eu achei muito inspirador. Em relação aos trabalhos em grupo, foi muito desafiador. Esse semestre foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo eu acho que foi muito bom. Eu sinto que eu cresci muito com esse processo de lidar com a elaboração de um projeto grande, né? Considerando o tamanho dos projetos que a gente desenvolveu no primeiro período, o projeto do SEI foi um projeto muito maior. Então, foi muito desafiador a elaboração do projeto e a organização do grupo, né? Distribuição de tarefas, cada um tem as suas demandas, as suas dificuldades, então administrar isso foi muito desafiador, mas eu vejo que eu aprendi muito sobre como trabalhar em equipe e formas de contornar esses desafios. Mas principalmente, assim, foi uma experiência muito gratificante para mim. Eu me senti muito realizada depois dessa atividade que a gente fez, tanto pelo trabalho em grupo, de ver que nós todos conseguimos nos unir e produzir uma coisa muito boa, e também de poder ver o resultado do que a gente fez lá. Assim, já, enquanto a gente estava lá, as crianças chegavam e mostravam pra gente que elas estavam lavando a mão igual a gente ensinou. E assim, eu me senti muito realizada, eu percebi que meus colegas também se empenharam muito no trabalho deles. Então, eu fiquei muito realizada mesmo, muito feliz. E extremamente grata ao Centro Educacional, ao SEI, por ter nos dado essa oportunidade. Porque, assim, para mim foi uma experiência única, foi muito valioso. Eu amo trabalhar com criança, então poder estar ali e ter aprendido tudo isso, que, né, além de estar com as crianças e as partes teóricas que a gente pôde observar tudo, a experiência toda como pessoa, como aluno, como futuro profissional, como colega de trabalho, foi, assim,
foi muito bom. Eu gostei muito dessa experiência. Esse semestre eu diria que foi a minha coisa favorita do módulo de MFC, foi poder ter tido essa oportunidade de trabalhar no SEI. Então, assim, para concluir, eu diria que eu aprendi muito esse semestre em relação à saúde coletiva, claro, por causa dos conceitos que nós aprendemos na teoria e pudemos observar na prática, mas eu percebo assim que eu cresci muito como pessoa. Eu consegui aprender muita coisa que eu sei que eu não aprenderia em outros tipos de experiência. E eu sou muito, muito grata, não só ao CMEI por ter nos dado a oportunidade, né, do campo de trabalho, mas à UBS Jardim Esperança também, porque eu passei o ano com essa UBS. E assim, a cada dia eu sinto um pouquinho do vínculo que a gente busca formar com a UBS que a gente trabalha sendo formado. E é, ter um campo de trabalho que proporciona em um semestre tantos aprendizados é uma coisa assim, eu não imaginava que a experiência da UBS seria tão enriquecedora para o nível que eu estou, né, de segundo período. Então, assim, tá formando uma visão da saúde para mim, que eu vejo que é muito importante para quem trabalha na área da saúde. Então, eu estou me sentindo bem preparada. Então, eu queria agradecer ao SEI por ter nos proporcionado o espaço, por ter nos acolhido assim, com tanto carinho, ao UBS por ter proporcionado todas essas atividades, e as professoras, principalmente a professora Carla, que cuidou do meu grupo, foi nossa orientadora, por ter acompanhado a gente nesse processo e ter nos enriquecido tanto com a sua experiência e a sua paixão pelo trabalho que a senhora faz. Então, é isso para o semestre de MFC. Eu fui muito feliz com essa matéria dessa vez, com essa disciplina, e a minha expectativa é que fique cada vez melhor à medida que nós vamos aprofundando o vínculo e realizando mais atividades. Então, muito obrigada.